alegria? Mais ou menos, né? Mais ou menos, infelizmente. Na verdade, o menos pior aconteceu, né, rapaziada? Ainda bem que conseguimos pelo menos tirar o empate desse jogo extremamente ruim, horroroso. Que jogo péssimo, doído de assistir. Doído mesmo de assistir, mas pelo menos não perdemos. Coisa que não dá pra acontecer dentro de casa, né? Ainda mais contra esses caras que são freguês nossos. Né? Não dá. Não dá pra perder pro São Paulo dentro de casa. Pelo menos ainda arrancamos um empatezinho no final. Gol do Bidon. O menino vem se destacando nesse início de temporada. Amém. Tomara que o que aconteceu no final da temporada passada tenha feito dar uma acordada, uma corrida atrás a mais do que ele vinha dando. E espero que isso, de fato, faça com que esse menino deslanche, mano. É o que a gente espera, é o que a gente espera. A gente pega no pé, a gente fala, a gente critica, a gente isso, a gente aquilo. Porque, mano, a gente torce pro Corinthians, é a nossa função. A nossa função não é alisar e passar a mão de jogador. Seja o Bidon, seja o Memphis, seja o Yuri. Pelo amor de Deus, hein, Yuri? Que golzinho que o senhor perdeu, hein, irmão? Que golzinho que o senhor perdeu, hein? Pelo amor de Deus, o gol livre. Mas o Yuri é isso, né, rapaziada? O Yuri, ele é esse paradoxo da fiel torcida, né? É simplesmente, a gente não sabe explicar o que é Yuri Alberto. Ele faz golaços, perde outros absurdos, perde 3 pra fazer um, às vezes acerta de primeira, a gente ama, a gente xinga, a gente isso, a gente aquilo. É complicado explicar o que é Yuri Alberto. Mas que gol que ele perdeu, hein, rapaziada? Pelo amor de Deus, cabeçada ali no primeiro tempo. Primeiro tempo esse, que o Corinthians foi muito melhor, né? O Corinthians foi muito superior ao São Paulo nesse primeiro tempo. Criou muito mais, incomodou muito mais, roubou muitas bolas no campo do São Paulo, forçando o São Paulo ao erro. Eu imaginei que esse primeiro tempo iria, assim, de fato, terminar com uma vitória do Corinthians, com o Corinthians ganhando de 1-0 ou 2, até quem sabe. E aí vai num contra-ataque completamente esquisito. São Paulo ficou com a posse da bola miliano lá também. Ninguém mordeu a mais. Seu Carrídio também com uma vontade danada de roubar a bola antes do cara do São Paulo fazer o cruzamento. Não deu bote, foi morto, foi sem vontade na bola. Cruzou e assim, né? Um absurdo é o cara conseguir cabecear no meio de 4 ou 5, se eu não me engano. Que dentro da área do Corinthians o cara ir sozinho, o cara cabeceou sozinho. Isso assim é difícil de engolir, né, rapaziada? Convenhamos, mas é muito difícil de engolir. Golzinho que não podia ter tomado, né? Mas o São Paulo tá com um time tão ruim, mas tão ruim, que eu não consigo entender como o Corinthians não ganhou esta merda desse jogo, cara. Eu sinceramente não consigo entender isso. Me deixa extremamente incomodado isso, cara. Em casa, torcida única, estádio lotado. Porra, fez um primeiro tempo ok. Time muito melhor. Pô, irmão, tem um jogador de São Paulo que é Tilápia o nome. Você tá de brincadeira. Pô, a única Tilápia que eu conheço é peixe, velho. O outro meio de campo lá é Danielzinho. Irmão, se o São Paulo não cair esse ano, eu sou louco. Se o São Paulo não cair esse ano, eu sou louco. O São Paulo fez supletivo com o Corinthians aí em relação a dívida, a escândalo de presidente, isso, aquilo. Pelo amor de Deus, velho. Se o São Paulo conseguisse safar esse ano, levanta a mão pro céu, agradece a Deus e tomara muito que isso não aconteça. Rapaziada, já pensou se o São Paulo cai no Paulista e no Brasileiro? Meu pai do céu. Se for um sonho, não me acorde. Só que é aquilo, né? O Corinthians ele consegue se complicar, né? O Corinthians ele consegue se complicar. Pelo menos não perdemos o jogo. Mas, pô, a gente saiu da primeira rodada com um sonoro 3-0 dentro de casa. Com o São Paulo tomando 3-0 em casa do Mirassol. Acho que foi em casa, se não me engano. Acho que foi na casa do São Paulo. Em seguida, o Corinthians toma uma taca pro Red Bull Bragantino, num completo absurdo que o Dorival faz de ir com 10 reservas pra um time que é extremamente chato, o Bragantino. Mesmo se o Corinthians fosse o time titular, já ia ser incomodado. Ele vai com o time reserva, o Corinthians toma aquela taca gigantesca, o São Paulo ganha, onde que, se o São Paulo igual perdeu na primeira rodada e perdesse pro Corinthians em casa, ficava aqui, ó, é corda no pescoço. Ainda mais por esse novo formato do Campeonato Paulista, ser mais curto, você precisar de resultados rápidos. Toda rodada tem clássico. Corinthians pega o Santos agora. Pega o Santos agora fora de casa. E aí? Vai ter que dar a resposta. Vai ter que comer a bola lá, mano. Vai ter que comer a bola lá. A tabela que o Corinthians tá não está boa. Não está boa. Os times grandes têm que tomar muito cuidado com esse novo Paulista, rapaziada. Muito cuidado mesmo. É extremamente perigoso qualquer coisa do gênero acontecer. Seja pro bem ou pro mal. É muito volátil esse Campeonato Paulista. Tudo muda muito rápido. A verdade é essa. Posições, confrontos que vão ficar na próxima fase, enfim. O Corinthians precisa parar com essa mania de ficar escolhendo jogos. O que aconteceu ano passado. Precisa, sim, fazer uma campanha ótima nesse Paulista para contar a pontuação para você decidir as finais em casa.
precisa, assim como fez isso ano passado. E digo mais, ano passado a gente conseguiu conquistar o título em cima dos porcos por conta disso, por conta do que o Corinthians fez ao longo do campeonato. Ter juntado pontos e ter sido líder do campeonato paulista fez com que a gente decidisse em casa. E foi épico do jeito que foi, né, rapaziada? Foi épico do jeito que foi. Então tem que tomar muito, 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 muito cuidado. No jogo contra o São Paulo, a gente teve a reestreia, né, do Matheus Pereira, e eu acho que a gente tem que falar sobre isso no vídeo de hoje, né? O que eu achei do Matheus Pereira? Rapaziada, sinceramente, eu gostei do Matheus Pereira. Vi que tem bastante gente já pegando no pé, né, falando isso, falando aquilo. Mas assim, rapaziada, porque ele errou 2, 3 passes. O que acontece? Ele tava o Corinthians estava num desespero no jogo que precisava criar. O Corinthians jogando em casa, estádio lotado, a torcida já começando a perder a paciência, perdendo pro rival num clássico. O Corinthians começou a entrar no seu desespero e, consequentemente, os jogadores vão forçando passes pra tentar entrar uma bola ali e fazer o gol. O Matheus Pereira, ele estava basicamente sendo o homem que estava distribuindo essa bola. Lógico, rapaziada, é algo normal isso. Eu vejo como algo normal isso. O Corinthians não, o Matheus Pereira ter errado os passes é porque ele tá tentando o passe à frente. Ele tá tentando quebrar ali a linha que tá de marcação na frente dele, quebrar uma, duas linhas de marcação na frente dele, pra acertar um passe e pegar a defesa do São Paulo desprevenida, pegar a defesa do São Paulo desprotegida. Então, assim, eu acho que, tanto que o gol sai através de um passe dele. Ele acha um belo de um passe no meio de campo pro Bidon, o Bidon escora, a bola vai pro Pedro Raul domina e faz o toque ali pro Bidon, o Bidon dá uma dominadinha e mete a chapa na bola de maneira linda demais, fazendo gol. Então, assim, eu vejo dessa maneira, rapaziada. Eu vejo dessa maneira, entendo quem vê contra, quem não vê dessa maneira, mas assim, eu gostei do que eu vi do Matheus Pereira. Eu gostei do que eu vi, lógico, apenas um jogo. O rapaz tá reestreando, ele saiu de uma maneira ruim do Corinthians, ele tá reestreando, o Corinthians tá perdendo. Torcida inflamando o estádio. Então eu acho que tudo isso conta também para um lado de nervosismo, de você querer acertar o passe, de querer forçar uma jogada, de você ser o cara ali que vai fazer a diferença, né, no jogo. Mas, cara, eu acho que assim, não dá pra negar que esse gol acabou saindo de uma bola dele, cara. Ele achou uma bela de uma bola ali no Bidon, que é o passe pra frente. Parar. Rapaziada, a gente saiu de uma desgraça de um Maicon, que era toquezinho pra trás, toquezinho no zagueiro. 732 passes na partida, é o cara que mais pega a bola na partida, em compensação ele toca todas pra trás. A gente saiu do Maicon pra um cara que tá chegando e tá forçando o passe à frente. Se ficar pensando que o cara tá errando, pô, aí também tem que saber o que quer, né, rapaziada? Tem que saber o que quer. Eu, particularmente, eu gostei do que eu vi do Matheus Pereira. Eu gostei do que eu vi. Eu acho que ele pode ser titular desse time. Eu sinto que ele pode ser titular desse time. Canhoto, tem um passe bom, parece ter um chute muito bom, pelos gols que ele fez, que já mostrou dele, né, no Barcelona. Tem um na Juventus também que ele mete na gaveta, um golaço danado. Ou foi no Barça isso? Acho que foi no Barça, é verdade. Mas, cara, é um rapaz novo, 28 anos ainda, veio por empréstimo, o Corinthians não pagou tanto. Eu acho que sim, pode dar ótimos resultados pro Corinthians. Acho que pode dar ótimos resultados mesmo pro Corinthians, rapaziada. Então, assim, eu gostei do que eu vi. Eu gostei do que eu vi do Matheus Pereira. Em contrapartida do que a gente tinha, né? A gente tinha um Maicon nessa mesma função, é a mesma função, rapaziada. Então, assim, eu gostei e quero ver mais. Quero ver mais. Vou fazer uma menção honrosa aqui também pro André, né? O volante do Corinthians. Acho que esse menino tem potencial para ser titular do Corinthians. Se continuar nessa pegada aí, sinto que vai ser titular. Ele é alto, ele tem as pernas largas, assim, umas passadas largas e forte também. Isso ajuda muito para a posição que ele tá. Lógico, né? Acaba errando alguns passes meio besta ainda, mas acho que é por conta da idade, é o nervosismo. É um clássico, quer ganhar, enfim. O Corinthians, a única coisa que eu acho é o seguinte: o Corinthians precisa parar com essa mania de ficar escolhendo jogos igual fez ano passado. Esse ano tem que ser diferente, rapaziada. Esse ano é um ano de Libertadores, é um ano de Brasileiro, é um ano de Copa do Brasil. Além de ter que ter um elenco recheado, um elenco forte, que um sai e outro entra e supre a mesma necessidade, ou traz uma outra valência ali de outro jogador, comparado um com o outro. O Corinthians tem que ter uma constância. O Corinthians precisa ter uma regularidade no campeonato. Não dá pra ficar oscilando entre esses altos e baixos, entre atuações de raça, de vontade, de entrega do time e outras igual que a gente viu contra o Red Bull Bragantino. A gente vê o Hugo Botinha jogando. A gente vê o Kaká jogando. Que pelo amor de Deus, né? Então assim, a janela ainda tá aberta. Tem saídas, tem chegadas. Tem o Caio César que tá chegando. Tem saídas também. Félix Torres foi embora, graças a Deus, que nunca mais volte. Tem o Kaká também, que parece que o Corinthians vai tentar entrar com um acordo aí com o Atlético Paranaense, que ainda tá devendo do Kaká.
E sem contar que o Corinthians deve também do Alex Santana, né? Então, como o Alex Santana tá encostado, queriam jogar lá pro Atlético Paranaense e tentar perdoar aí, entre aspas, essa dívida, mais uma dessas dívidas do Corinthians, né? Essa causada pelo Augusto Melo. Ia falar uma coisa, mas melhor não, pra não tomar processo. Enfim, rapaziada, o que você achou do clássico? Comenta aí. Gostou da atuação do time? Gostou do Matheus Pereira? O que você achou do time? E lembrando, quinta-feira é Corinthians e Santos. Corinthians e Santos, partida complicadíssima nossa. A gente precisa ganhar, precisa mesmo. 2 clássicos em seguida. Então, assim, tem que ganhar. É na casa dos caras. Tem que ganhar para ter um fôlego maior na tabela. E outra, somar os pontos para as finais. Decidir fora de casa é uma merda. A gente viu o quanto decidir em casa ano passado nos ajudou a ser campeão contra os Turcos. Fechou então, rapaziada? Comenta aí o que você achou do jogo. E a gente volta na quinta, depois de Corinthians e Santos. Ou se alguma coisa acontecer, e alguma coisa sempre acontece no Corinthians, né? Valeu, rapaziada. Fechou. Vai, Corinthians. Fui!